Esse cara aqui conseguiu acertar quem seria o próximo presidente dos Estados Unidos em várias eleições seguidas. Na verdade, ele errou só uma vez, mas foi um caso perdoável, foi na eleição de 2000, entre Bush e Al Gore. Ele só conseguiu fazer isso porque a democracia americana era bem previsível. E, como eu vou tentar te mostrar hoje, ela é bem previsível justamente porque ela não é exatamente uma democracia. E aí, seres, beleza? Eu sou Betão de Souza, você está no canal do Betão e antes de mais nada, por favor, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Dá uma olhada na descrição do vídeo, porque sempre tem as fontes que eu estou utilizando aqui, de artigos, notícias, além da tradicional lista de canais anarquistas, então dá uma olhadinha. Primeiramente, aqui, dois avisos. O primeiro, esse vídeo aqui não é um artigo científico, aqui embora eu vou estar fazendo reflexões a partir do meu conhecimento de história, do que eu estudei sobre sistema eleitoral americano, sobre história dos Estados Unidos, aqui não pretendo fazer um artigo científico e tal, apenas são reflexões. Segundo, eu sou anarquista, portanto, todas essas chamadas democracias modernas aí, eu não considero democracia, porque para mim, como anarquista, democracia não é apenas o direito de você escolher quem vai ser o próximo ladrão a te roubar. Democracia seria, ou deveria ser, a possibilidade de você participar de todas as decisões que afetam diretamente sua vida. Por isso, a definição de democracia que eu estou usando aqui é essa definição aí do senso comum, que é permitir que o máximo de pessoas possíveis possam escolher seus representantes, a chamada democracia burguesa. Até nessa definição super senso comum de o que é democracia, os Estados Unidos também falham. Lá nos Estados Unidos é possível que o cara que recebeu mais votos, ou o candidato ou candidata que recebeu mais votos, não seja eleito. Isso não só é possível, como aconteceu pelo menos 2 vezes. Na já citada eleição de Bush em 2000 e, mais recentemente, na eleição que colocou Trump contra Hillary Clinton. Nessas 2 eleições, no voto popular, o candidato ou candidata democrata venceu, mas no colégio eleitoral, o candidato republicano venceu. Isso ocorre porque nos Estados Unidos o voto é indireto. O estadunidense vota para eleger delegados que esses sim votam no próximo presidente. E embora não seja o normal de acontecer, um delegado ele pode votar em quem ele quiser. Ele não necessariamente, nem obrigatoriamente, tem que respeitar a vontade daquele distrito ou das pessoas que votaram naquele distrito. Mas não é só isso que limita a democracia nos Estados Unidos. Vocês estão ligados que lá nos Estados Unidos só existem 2 partidos, certo? Errou! Pois é, além dos 2 mais famosos, a gente tem todos esses outros partidos que existem lá. Agora, por que esses partidos aqui nunca ganham nada e você acaba que nunca ouve falar deles? Porque o sistema eleitoral americano é feito para ser o menos democrático possível. Nos Estados Unidos não existe horário eleitoral gratuito e nem há nenhuma lei ou regra que obrigue uma rede de TV ou um jornal a dar o mesmo espaço para todos os candidatos. Isso faz com que, como acontece com quase tudo nos Estados Unidos, a eleição seja baseada em quanta grana você tem para gastar. Então, os milionários e bilionários, eles bancam tanto o Partido Republicano quanto o Democrata, que na real nem tem tanta diferença entre si, enquanto que os outros partidos menores não recebem essa mesma grana e acabam tendo que ficar só em disputas locais e menores. Aliás, um parêntese aqui. Toda a propaganda liberdade americana está baseada em quanto de grana você tem. Você pode ir para qualquer lugar, falar qualquer coisa, contanto que você tenha grana para bancar isso. A liberdade lá é mediada pelo dinheiro, e como, obviamente, o dinheiro não está distribuído igualmente, a liberdade também não é acessível a todos igualmente. Podemos dizer, sem medo de errar, que o Donald Trump tem mais liberdade do que um taxista, por exemplo. Fecha parênteses. Mas calma que existem outros mecanismos que limitam a participação popular no sistema eleitoral americano. Um deles é o tal do gerrymandering, um complicadíssimo modo de você alterar os resultados das eleições. Eu vou tentar explicar ele aqui do modo mais simples possível, mas eu coloquei na descrição 2 artigos explicando o gerrymandering, e ele é bem complicado mesmo, porque ele é muito diferente do nosso sistema. Mas eu vou tentar explicar aqui. Lá nos Estados Unidos,
Os eleitores não estão divididos por cidade, estado ou bairro, eles estão divididos por distritos. Então você vota no seu distrito e aí, se no seu distrito o candidato republicano vencer, os delegados daquele distrito vão para o colégio eleitoral e votam no próximo presidente, certo? O gerrymandering é o ato de alterar o tamanho e o território do distrito no intuito de favorecer um partido ou outro. Para tentar explicar isso de um modo mais gráfico, eu vou desenhar para vocês. Então já me desculpe porque eu desenho muito mal, então vai ser só bolinha e tracinho. Vai lá. Bom, eu vou tentar explicar desenhando o que é o tal do gerrymandering. Então eu vou fazer aqui 3 distritos, tá? Aqui um distrito, aqui outro distrito e aqui outro distrito. Certo? Eu vou fazer aqui, dividindo a população apenas entre brancos e negros para ficar mais fácil. Digamos que nesse distrito aqui tem a minoria de brancos e maioria de negros. Nesse daqui tem a maioria de brancos e minoria de negros. E nesse daqui, brancos e negros têm praticamente a mesma quantidade. Esse dele é bem da hora. Bom, o gerrymandering é você alterar o desenho desses distritos para favorecer um partido. O que acontece é que normalmente os negros votam, né, nos Estados Unidos nos candidatos democratas. Então digamos que nesse distrito aqui os democratas sempre vencem, nesse daqui os republicanos sempre vencem, porque tem maioria de brancos, e nesse daqui costuma variar, às vezes os democratas, às vezes são os republicanos. Então, se eu sou republicano, eu tenho que mexer no desenho desses distritos aqui para favorecer o meu partido. O que eu posso fazer aqui, e o que é feito no gerrymandering, é alterar esse desenho aqui para ou diminuir o número de negros no distrito e aumentar o de brancos, ou juntar todos os negros num distrito só, que aí ao invés de, digamos, 2 distritos em disputa, só um, né, iria para os democratas. Então a gente vai tirar aqui as divisões. O que eles podem fazer? Coloca os negros num distrito apenas, deixa um distrito totalmente branco e outro distrito com a maioria de brancos. Então os democratas só vão vencer num distrito, enquanto os republicanos vão ter a vitória nesses outros 2 distritos. E isso é o gerrymandering. Mas tem mais ainda, além desse desenho lindo que eu fiz. Cada estado americano tem as suas próprias regras e leis para permitir o voto. Em alguns estados, por exemplo, apenas a carteira de motorista é necessário, você pode se registrar para votar no mesmo dia da votação, enfim, é bem tranquilo. Em outros estados, pelo contrário, você tem que se registrar com alguma antecedência, é preciso uma série de documentos para fazer esse registro, você não pode se registrar no dia e etc. Como vocês podem ver por esse mapa aqui, que indica os estados em que há mais ou menos restrições com relação ao documento que você pode utilizar para votar, quanto mais negro é um estado, mais restrições, isso é, mais difícil é você exercer o seu direito ao voto. Isso sem falar em outras malandragens que acontecem normalmente por lá. Como mudar o local de registro, em vez de ter um local de registro nas regiões mais pobres da cidade, esse local de registro ser distante, para que as pessoas tenham que se deslocar para longe de casa. Tem mudanças de local de votação constantemente, mudanças de regra no ano da eleição, às vezes até semanas antes da eleição, e muitas outras. Segundo o ativista negro e jornalista Eugene Pryor, eu acho que estou falando certo, eu não sei, espero que esteja, eles querem evitar que segmentos da população mais sobrecarregada pela crise votem contra as políticas conservadoras. Querem evitar que as pessoas negras votem o máximo possível, que as pessoas pobres e latinas votem o máximo possível. Querem evitar o voto até mesmo das pessoas brancas pobres. Querem ter certeza que aqueles que provavelmente votarão contra a agenda reacionária enfrentem muitas dificuldades para se registrar, para votar, para achar um local e exercitar seu direito ao voto. Bom, isso é o que acontece em eleições consideradas normais, mas a eleição de 2020 ela está levando esse bagulho ao extremo. Por causa da pandemia, foi liberado o voto pelo correio, que já é uma prática relativamente normal lá nos Estados Unidos, em outras eleições, mas que nessa eleição, para evitar aglomeração e etc., e para que as pessoas mais velhas se sintam seguras a votar, foi permitido o voto pelos correios. Desde que isso aconteceu, o presidente Donald Trump tem feito o máximo possível para atrapalhar os correios. Além de atrapalhar os correios, o partido do atual presidente, o Partido Republicano, também colocou caixas de correios falsas em locais na Califórnia, onde é comum que as pessoas votem mais dos democratas. Inclusive, o Partido Republicano admitiu que fez isso. E isso faz com que as pessoas que tenham colocado o seu voto naquelas caixas de correio falsa perderam seus votos. Além disso, em 28 estados americanos estão dizendo que não vão aceitar os votos que
serão entregues pelo correio após a data da eleição. Isso é, mesmo que você tenha, você não, talvez você não seja americano, mas mesmo que um cidadão americano tenha votado com antecedência, se os correios não entregaram a tempo o voto dele pode não ser contado. Isso abre margem, obviamente, para que nesses estados os governadores ou até o próprio presidente atrapalhem ainda mais os correios, seja cortando hora extra, dando folga, férias e etc. Tudo isso para evitar ao máximo a participação popular e tentar judicializar a eleição, porque já está ocorrendo notícias por aí de que o Trump vai se declarar vencedor independente do resultado e depois judicializar a eleição, indo para a Suprema Corte, etc. Isso tudo é uma traição aos ideais dos pais fundadores, homens iluminados e libados que fizeram de tudo para garantir a liberdade do povo americano. Tá bom, calma. Eu te desafio a procurar aí uma declaração do Jefferson, Washington ou do Madison sobre como é legal, como é boa a democracia. Você vai ter muita dificuldade de achar uma declaração deles sobre isso, porque o objetivo dos pais fundadores, os Founding Fathers, não era construir uma democracia, era construir uma república. E a gente pode perceber isso na Constituição dos Estados Unidos, que foi feita para evitar ao máximo a participação popular. De acordo com Madison, as massas estariam vulneráveis à paixão. Portanto, era necessário um filtro de cidadãos eleitos que estavam preparados para tomar as decisões pelo todo. Traduzindo! Os pobres são burros e emocionados e é preciso que os ricos, que são inteligentes e longe de paixões, tomassem as decisões para evitar que os pobres façam merda. Para o Madison, o que deveria ser evitado com a Constituição é que a maioria oprimisse a minoria. Evitar uma ditadura da maioria, evitar a opressão às minorias. Parece bem bonito, né? Mas qual é essa minoria a que o Madison está se referindo? O Madison está se referindo a eles próprios, os pais fundadores. Na real, é um pouquinho mais de gente. A elite aristocrática, latifundiários e os grandes industriais dos Estados Unidos. Esses é que são a minoria que a Constituição americana pretende proteger. Até porque o que hoje chamamos de minorias, quer dizer, pessoas que têm menos acesso ao poder, como no caso dos Estados Unidos, mulheres, indígenas e negros, estavam fora da Constituição, e é preciso lembrar que a escravidão não acabou com a independência dos Estados Unidos e a criação da Constituição americana. Foi acabar quase 100 anos depois, após uma guerra muito sangrenta, que é a Guerra de Secessão. Desde a sua fundação, a Constituição dos Estados Unidos da América tinha como objetivo evitar o máximo possível a participação popular. E é assim até hoje. Daí que, se você chama os Estados Unidos de democracia, você acaba tendo o dever moral de chamar a China, Coreia do Norte, Hungria, Turquia, Polônia, Venezuela e Cuba de democracia também. Os mecanismos de participação popular não são tão diferentes assim. Eu, anarquistinha danado que sou, não chamo nenhuma dessas de democracia. No máximo, democracia burguesa, que é um nome mais bonito para a ditadura do capital. Por quê? Para mim, me parece muito sério a gente ter que admitir que a real democracia só virá com o fim de dois probleminhas: Estado e capital. Forte abraço.